Graças e paz, irmãos. É essa forma despretensiosa, né? Claro que a gente vem com o objetivo de sentir a presença de Deus. De alguma forma, em um dado momento, Ele falar com a gente sentir alguma coisa, o coração arder. Mas é nessa forma despretensiosa que aí, sem vomitar santidade, sem querer impressionar, sem querer arrotar santidade, é nessa forma despretensiosa que eu acredito que Deus, Ele se revela, Ele se mostra a nós. Tá bom? Bom, vamos pensar um pouco, né? Gisele sabe a sangria desatada essa semana para tentar buscar de Deus alguma coisa, achar de Deus alguma coisa. E Deus trouxe. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre o que Deus quer falar conosco nessa noite, tá bom? Só que em um dado momento eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Vou precisar da ajuda porque quem já me conhece sabe que de alguma forma eu vou fazer alguma coisa aqui que foge um pouquinho do padrão. Então, fique preparado, viu, Xande? Já falei com Gisele, Gis, eu vou precisar de você hoje. Viu? Pra você trabalhar já o coração, viu? A gente vai manter o certo distanciamento, seguindo os protocolos. Mas a ideia é que a gente pense, não somente falar por falar, trazer palavras de efeito, palavras bonitas, afirmações bonitas, mas a gente parar para pensar. Então, eu tenho falado com alguns irmãos na EBD que Deus está me levando, sabe, por uma outra esfera, uma vibe diferente, que é a meditação, irmãos. A gente precisa meditar. A gente precisa meditar. Pegar aquele texto e meditar. Entender que um texto está interligado no outro. Boa parte dos textos, 70% para 80% dos evangelhos estão conectados. Então, sempre quando Cristo, como a gente falou na quinta-feira na live, quando Cristo falou que sobre a figueira, né? Quando ele olha para aquela figueira, ele avistou de longe, mas ele quis fazer questão de se aproximar. Ele já sabia. Cristo já sabia que não tinha nada ali, mas ele fez questão de chegar, mexer nas folhas e ver que não tinha fruto, e ele amaldiçoou a figueira. Ele estava fazendo uma relação ao templo, porque o templo, à vista de longe, era bonito, mas quando Cristo ele entra no templo, ele viu que a realidade externa não condizia com a realidade interna. Então, muitas coisas nos impressionam, sabe? E Cristo não se impressiona com nada disso. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter essa atitude de Cristo. Não se impressionar, ainda mais nos dias de hoje, com tantas informações, com tantas palavras, né, com tantos nomes, e a gente se impressiona. E que o Senhor nos ajude a ter essa atitude, né, de chegar de perto, de examinar, de checar bem se realmente é de Deus. A gente deve provar os espíritos, né? Por trás de todo um profeta existe um espírito. A gente precisa provar. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá direção para que eu possa discernir os espíritos. Tá bom? O texto de hoje é Salmos capítulo 1. E a gente só vai ler o versículo 1. Nada mais. Depois a gente vai para Lucas capítulo 15. A gente só vai ler 3 versículos em Lucas. E eu vou seguir à risca o protocolo. Acreditem. Salmos capítulo de número 1. Irmãos, eu estava pensando aqui, né? Uma irmã ligou para mim falando sobre a gente fazer um grupo de estudo bíblico. E eu estou assim, ela sabe, ela deve estar assistindo agora.
E eu não dei uma resposta para ela porque eu estava orando e não trouxe assim, não senti aquele queimor no coração. Mas assim, se a gente se prontificar a fazer uma live, eu vou fazer uma live com o Alexandre segunda-feira. Alexandre, bora fazer uma live, vamos fazer um estudo bíblico. Bora pegar um texto da palavra e ler e meditar. Faça isso. Alguém que tem um Instagram, eu não tenho um Instagram, não é isso? Para fazer a live, eu não tenho Instagram. Mas alguém que tenha, combine com ele um dia na semana para vocês meditarem na palavra. Porque eu tenho alguns amigos que fazem isso. E aí, ele lança o texto e você tem que começar a dizer alguma coisa sobre aquele texto. O que é que você acha, suas impressões. E a reflexão vem, a meditação vem, a direção vem. E a gente é edificado. Então, combine com os irmãos. Não tem nada assim formalizado. Mas combine com algum irmão para um dado dia da semana. Você sentar para meditar na palavra. Isso é muito bom. Isso edifica demais. É apenas nada mais do que trazer lições para a sua vida. Isso é o que importa. As apologias, as exegeses, as homiléticas, as escatologias, né? Os calvinistas, os arminianos. Isso aí tem uma sua importância até a página 2, na página 3 já não serve mais para nada. Mas o que realmente vale é você pegar a palavra, meditar, trazer lições para a sua vida, princípios para a sua vida e seguir esse princípio que você vai se dar bem com o Senhor. Tá bom? Vamos lá. Acharam aí? Salmos capítulo 1, versículo 1. E aí eu vou lá e vou voltar. Eu vou lá e vou voltar. Eu vou lá e vou voltar. A Gisele fala, daí isso você é nojento. Você repete demais. É porque a mente é meia lenta, então eu tenho que... Não é que tem a mente rápida, pega rápido, mas eu que tenho uma mente lenta, eu tenho que fazer isso. Tá bom? Ele começa assim: bem-aventurado o varão, o homem, que não, segundo o conselho dos ímpios, nem se no caminho dos pecadores, nem se na roda dos escarnecedores. Aí eu vou pedir para que você leia aí no seu a sós, a meia voz, voz baixa, mas pare e pense. Vou dar um tempinho para os irmãos. Bora parar para pensar nisso aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, mais que feliz. E se a gente for no hebraico, Asher, ou Axé, vai dizer que é muito mais do que isso. É um estilo de vida, é um futuro próspero, é ter uma vida tranquila e sossegada, é ter uma vida mais do que feliz. Essas traduções, elas são aceitáveis. A palavra que a gente está aprendendo aqui, bem-aventurado é mais do que feliz, é aceitável. Mas ele vai muito mais do que isso.
é um estilo de vida, é um futuro próspero. E aí eu vi algumas informações sobre isso aqui. Ainda mais na raiz dessa palavra, ele fala ir direito, andar, ir em frente, avançar, progredir, seguir diretamente, progredir, ir direto, avançar, conduzir, endireitar, corrigir, declarar feliz, chamar bem-aventurado. É isso e mais algumas coisas mais. É a ideia. Bem-aventurado, tudo isso que a gente já pensou aqui, a gente já lançou, é o homem, é o varão. E aí tem 3 palavrinhas que me chamou a atenção. Eu não sei se tem alguém no computador aí, se pode jogar aqui. É só pra gente... É coisa simples, não sei se Gui, alguém que está em cima, me ajude. Gui, coloque a palavra andar, deter e assentar. Eu não sei se isso chamou a atenção dos irmãos, mas também chamou minha atenção. Quando eu sempre li Salmos capítulo 1, eu sempre vi o progresso da queda. É a queda do homem em seu progresso. São níveis. Existe o nível 1, que é a queda. Esse nível de queda ele vai aumentando, e ele vai aumentando até chegar no último estágio, no último nível da queda. É só colocar essas 3 palavrinhas aí, porque ela me chamou muita atenção. A palavra andar, a palavra deter e a palavra assentar. Existem 9 coisas aqui, 9, que estraga a nossa vida. Mas eu quero só me prender a essas 3 coisas: andar, deter e assentar. Tá bom? Se quiser colocar aí na caneta, quem está com caneta pode grifar. Mas a gente vai pensar sobre isso, irmãos. Por que isso? Porque isso aqui é importante para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade. Isso ajuda demais a gente ter uma vida espiritual agradável aos olhos do Pai. Isso é interessante. Isso aqui vale a pena debater, isso aqui vale a pena concordar, discordar. Isso vale a pena. Passar horas e comentando, discordando e pesquisando e trazendo. Isso vale a pena. Pronto. Essa palavrinha aí, ó. Bem-aventurado o homem que não anda. Depois ele não se detém. Depois ele não se assenta. A palavra andar me dá uma ideia de algo contínuo. Eu ando. Não é isso? Eu ando. Algo contínuo. Deter. Eu parei. Algo fixo. Paralisante. Eu paro. E assentar. Eu não vou sentar não. Mas assentar é algo temporário. Eu sento, depois me levanto. Depois eu me canso. E eu sento de novo. Eu canso de ficar sentado. Eu me levanto. Essa é a ideia. Então existem 3 coisas aqui. Existe a palavra andar, que é algo contínuo. Existe a palavra deter, que é algo fixo. E existe a palavra assentar, que é algo temporário. Então, no progresso da queda espiritual, ele começa andando, depois se detendo naquilo, e depois se acomodando ou se assentando naquilo, ou assentando em um ambiente que é o último estágio. É o último estágio, assim, mal, ruim da queda espiritual. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que existem coisas que são contínuas,
existem coisas que são fixas e existem coisas que são temporárias e que pode nos prejudicar, que pode não nos fazer bem para que a gente tenha uma vida bem-aventurado, para que a gente tenha uma vida feliz, mais do que feliz. Então a palavra andar é o quê? É algo, deter é algo, e assentar é algo. Pronto, segura isso aí. Bem-aventurado o homem que não anda onde? No conselho dos, não se detém no caminho dos, e não se assenta à roda ou à mesa dos ex. Pronto, a gente só vai ficar preso nisso aí, irmãos. Porque a realidade do versículo 2, versículo 3 e assim por diante, essa realidade ela só é concretizada se a gente se atentar para o versículo 1 de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Tá bom? Pronto. No progresso da queda espiritual, você e eu, que Deus nos livre, que o Senhor nos socorra, mas é uma realidade. Primeiro a pessoa anda, primeiro, depois a pessoa se detém, depois a pessoa se assenta. É um progresso, são níveis. Existe o nível 1, que já é preocupante, existe o nível 2, que é mais preocupante ainda, existe o nível 3 dessa queda, que é algo assustador e que nos compromete muito. Bom, se os irmãos observarem, nesse processo de queda, o conselho é de quem? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos. O caminho é de quem? Caminho 2. E a roda é de quem? Pronto. Observaram isso? O caminho é do ímpio, o conselho é do ímpio, o caminho é do pecador e a roda é do escarnecedor. Ouvir o conselho do ímpio me faz ter atitudes pecaminosas. E o hábito de vida desse homem ímpio, desse homem pecador, desse homem escarnecedor, se eu vacilar, se nós vacilarmos, também será o nosso hábito. E se a gente desenvolver isso e se manter nisso, a gente vai chegar para o último estágio, que é assentar-se à roda dos escarnecedores, que é aqueles que zombam do sagrado, que profanam do sagrado, que cospem no prato que já comeu. É o estágio horrível, assustador. Então, assentar-se é o estágio degradante dessa queda. E outra coisa, eu vou pedir que os irmãos aí mesmo, logo na parte, não dá nem para dividir parte, irmãos, não tem nem parte A nem parte B, uma coisa só. Depois da palavra bem-aventurado vem quem? O varão, o homem. Que o quê? Que não. Bem-aventurado o homem que não. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem que não. Esse é o primeiro conselho de Deus para mim e para você. Eu não tenho um título, mas se eu pudesse colocar um título, é bem-aventurado o homem que sabe dizer não. Existe um momento que a gente tem que dizer sim para coisas que realmente são aceitáveis e agradáveis aos olhos do Pai. Mas nesse contexto aqui, é o varão que sabe dizer não. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Saiba dizer não para tudo isso que a gente leu agora. Então, o homem bem-aventurado, o homem que é feliz, ele começa a sua vida de caminhada com negação. Aí você pode aplicar, negar-se a si mesmo, negar as propostas que não agradam a um pai, mas bem-aventurado o homem que tem essa incrível habilidade para dizer não.
E um não com sabedoria. Quando você já percebeu, o homem já se livrou. Ele já, sabiamente, já saiu daquela situação, já glorificou o nome do Pai. É o homem que sabe dizer não. E esse é o conselho de Deus para mim e para você. Aprenda nessa noite a dizer não. Saiba, diante desse contexto aqui, dessa realidade, dizer não. Que Deus nos dê coragem, nos dê ousadia no espírito para dizer não. Que Deus realmente nos faça, ter essa sábia habilidade de dizer não para o conselho dos ímpios, para o caminho dos pecadores e para a roda dos escarnecedores. Esse conselho aqui é tão importante para a nossa vida, irmãos, nossa caminhada como cristão, dentro da igreja, não muito dentro da igreja, entre aspas. Lá fora, na faculdade, no trabalho, a gente tem que ter essa habilidade para dizer não. Que o Senhor nos encha com essa habilidade, com essa sabedoria de saber dizer não a esses ambientes, a esses níveis, de queda. Tá bom? Pronto. Se eu sei dizer não, ótimo. Então a realidade do versículo 2 vai acontecer. Porque o versículo 2 não vou falar. Antes tem o seu prazer. Aí vai. Aí começa o texto. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas esse 2 aqui só é uma realidade. Só vai acontecer se eu e você soubermos dizer não. Não. É isso. Se você disser sim, para esse contexto aqui, acabou o versículo 2, acabou o versículo 3, acabou o versículo 4. Não existe. Então, a partir do momento que eu quebro esse não, que eu rompo com esse não, o conselho do ímpio será bom o suficiente para me fazer entrar, para nos fazer entrar no caminho, para me deter nesse caminho e mais, para me levar à roda dos escarnecedores e me manter ali. Então, a partir do momento que eu quebro o não, automaticamente não tem para onde correr. Você nem eu seremos fortes o suficiente para não ouvir o conselho do ímpio, para negar o conselho do ímpio. Você só consegue negar o conselho do ímpio quando você diz não. Mas quando você rompe com esse não, o conselho do ímpio será bom o suficiente para te levar nesse caminho, para te deter nesse caminho e para te fazer assentar à roda dos escarnecedores. Aí eu vou pedir para os irmãos ver essa palavra assentar-se. Essa palavra assentar-se é o maior sentar à mesa, estar à roda é o maior nível de relacionamento. Você tem a sua roda de amigos nesse corpo, nessa parte do corpo. Você tem rodas de amigos. Ali é o maior nível. Quando você chama alguém para fazer parte dessa roda, é porque é o maior nível de intimidade. É uma entrega, é uma cumplicidade ali. Então, estar sentado à mesa é o maior nível de relacionamento degradante que nos afasta do Pai. Estar à roda dos escarnecedores é estar diante daqueles que cuspiram no prato que comeu, zombam do que é sagrado, aqueles que são perversos de espírito. Então, isso se torna também uma realidade na sua vida e na minha vida. Quando a gente quebra o não, bem-aventurado o homem que não. Eu só sou bem-aventurado quando eu consigo dizer não. Então a minha oração, a sua oração, eu espero também, nessa noite, em outros dias, Senhor, me ensina a dizer não. Pelo poder do Teu Espírito, me ajude a dizer não. Eu estou em um ambiente agora, Senhor, que eu não estou conseguindo saber dizer não. Me ensina, Senhor. Me ensina a dizer não. Isso é tão prático, irmãos. Isso é uma realidade nossa, dia a dia. O culto termina, o culto congregacional termina aqui, mas amanhã vamos estar no nosso trabalho.
a gente vai estar na faculdade, a gente vai estar no nosso ambiente, a gente tem que ter essa extrema habilidade, dia após dia, para dizer não. Isso não vem do Pai, isso não é a atitude de um homem bem-aventurado. Eu quero ser um homem bem-aventurado, e eu preciso aprender a dizer não. Eu vou pedir algo assim estranho para os irmãos, mas não me estranhe. Não me estranhe, pelo amor de Deus. Os irmãos agora, como é que a gente lê o versículo? A gente lê, né, de frente para trás, não é isso? Agora os irmãos vão fazer o contrário, vai ler de trás para frente. Vai ficar um pouco estranho, mas faça isso. Aí mesmo, pode ir lá no seu cantinho. Escarnecedores dos roda na assenta-se, se nem pecadores dos caminho no detém, se nem ímpios dos conselhos, segundo anda, não que varão o bem-aventurado. Quando a gente faz a leitura normal, qual é a primeira palavra que eu pedi para Gui colocar? Qual é a primeira palavra que tem? Andar. Depois, lendo ao contrário, qual é a primeira palavra que aparece? Depois, pronto. Xande, Giza, me ajude aqui. Então, quem está assistindo aqui, a gente está seguindo os protocolos, viu? Eu iria, até porque a gente tem um certo distanciamento, iria tirar a máscara para pregar, mas por conta dessa dinâmica, para deixar ainda mais o ambiente mais seguro, eu vou tentar trazer essa ideia, porque essa leitura de trás para frente, irmãos, nos faz pensar em retorno. O que é o arrependimento? É você voltar de trás para frente e para a origem. É você saber onde está e começar a fazer o caminho de volta. Tá bom? Pronto. Xande é o homem bem-aventurado. Gisele, eu sou o homem pecador. Eu sou o caminho do pecador. Mas também tem o conselho do ímpio. Então eu vou ter que fazer os dois personagens para a gente evitar aglomeração. Tá bom? Não estamos aglomerados, graças a Deus. Mas vamos lá. Xande é o homem bem-aventurado. Eu vou fazer o homem que dá o conselho ímpio. Eu sou o homem ímpio e que vou dar o conselho para Xande. Xande vai ouvir e já vai entrar no caminho. Ele quebrou o não. Se ele não quebrasse o não, ele não ouviria o meu conselho. Ele não ouviria o conselho do ímpio. Ele não vai se deter no caminho dos pecadores e nem vai se assentar à roda dos escarnecedores. Mas, hipoteticamente falando, ele quebrou o não. A partir do momento que ele quebrou o não, ele já ouviu o meu conselho. Ele já ouviu o meu conselho, ele já se deteu. Ele já se deteve. Já foi detido no caminho do pecador. E agora ele está sendo convidado a sentar à roda dos escarnecedores. Não tem para onde correr. Quebrou ou não, inevitavelmente, a gente acaba ouvindo o conselho dos ímpios. A gente anda no caminho dos pecadores. E, por último, e mais degradante, e triste, e assustador, é assentar-se à roda dos escarnecedores. Eu falei para os irmãos, quero para os irmãos ler o texto de trás para frente. Mas essa leitura de trás para frente é só para dar uma ideia para os irmãos que existe um caminho de volta. No progresso da queda, glória a Deus,
existe uma solução. Existe uma saída, irmãos. Até nisso Deus pensou. Por mais que meu filho rompa ou não, Deus é incrível. Incrível. Por mais que meu filho rompa ou não, ainda assim existe uma saída. Aonde é que Alexandre está, o homem bem-aventurado? Pronto. Para que ele consiga voltar a ser um homem bem-aventurado, primeiro, ele precisa se levantar da roda, não mais se deter, pode passar, não mais se deter, pode andar, e voltar para o caminho aonde ele entrou. Pode sentar, filho. É isso. Pode sentar também. Esse é o caminho de volta para Deus. Então qual é a solução? Qual é a saída? Se levante da roda, não se detenha mais no caminho e volte para o caminho pelo qual você entrou, porque você ouviu o conselho de um homem ímpio. Então essa é a saída. Esse é o caminho de volta. Sabe o que isso me faz lembrar? Que são os textos que eu já falei para os irmãos. Lucas capítulo 15. Pode ir lá. Esse texto, irmãos, eu amo, de todas as parábolas eu tenho prazer, mas essa eu sou apaixonado pela parábola de Lucas 15. Sempre que eu posso, estou lendo Lucas 15. Sempre que eu posso, eu estou lendo e meditando Lucas 15. Eu já passei 2 meses lendo só Lucas 15. Lendo Lucas 15, tentando entender Lucas 15. Porque não são parábolas, é apenas uma parábola só. Eis que Jesus lhes propôs esta. E sempre que eu tinha a oportunidade de falar com o pastor, eu sempre comentava sobre Lucas 15. E Jesus lhes propôs esta, singular, parábola. Cristo está falando de uma realidade só, em ambientes diferentes, mas está falando a mesma coisa, sempre a mesma coisa, um único tema, dentro de ambientes diferentes. Ele fala do pastor, depois ele fala da mulher, da dracma perdida, depois ele fala do filho pródigo. Eu só vou me atentar a essa parte do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Versículo 16, 17 e 18. Os irmãos podem pegar aí. Então aprendemos nessa noite que no processo da queda espiritual, eu não posso andar, eu não posso me deter, eu não posso me assentar. No progresso da queda, primeiro a gente anda, depois a gente se detém, depois a gente se assenta. No progresso da queda, ou no processo da queda, o conselho é dos ímpios, o caminho é dos pecadores, a roda é dos escarnecedores. Quando eu passo a ouvir, quando eu quebro o não e passo a ouvir o conselho dos ímpios, isso me faz andar em caminhos de pecado e que por último me leva a uma roda extremamente perigosa e assustadora, que é a roda dos escarnecedores. Depois também aprendemos que o homem bem-aventurado é aquela pessoa que tem a extrema habilidade de dizer não. E quando ele consegue dizer não, o conselho do ímpio não tem efeito nenhum, o caminho dos pecadores também não tem efeito, a roda dos escarnecedores não é uma realidade para a vida desse homem bem-aventurado. Mas quando ele quebra esse não, o conselho é suficientemente capaz de o conduzir para esse caminho, de o deter para esse caminho, de o fazer assentar a roda dos escarnecedores. Também aprendemos que existe no processo da queda, existe a solução. A solução é eu me levantar do último nível, sair dessa roda, não mais me deter no caminho
e voltar para o caminho pelo qual eu entrei, porque ouvi o conselho de um homem ímpio. Esse é o caminho de volta para Deus. Diz assim o texto: e desejava o filho pródigo, o esbanjador, o desperdiçador da graça. Esse é o sentido da palavra pródigo. E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei. Olha aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O mesmo caminho, e levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O que eu quero dizer nessa noite, queridos, é que o mesmo caminho que o filho pródigo fez para ir embora, foi o mesmo caminho que ele fez para voltar para o Pai. Não tem outra rota, não tem outro endereço, é o mesmo caminho. Caminho de arrependimento. Se essa rota tivesse um nome, se esse caminho tivesse um nome, é caminho de arrependimento. O mesmo caminho que o filho pródigo fez para sair, foi o mesmo caminho que ele fez para voltar. E que a gente medite nessa noite, se existe algo que estamos vivendo, se estamos em algum desses níveis, é importante que a gente se levante ou não se detenha e saia pelo caminho pelo qual entrou. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações